Prezados irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa santa reunião desta noite. É com muita satisfação que eu apresento aos irmãos a minha saudação, cumprimentando a todos os irmãos presentes com a paz do nosso Senhor Jesus, desejando que esta paz esteja no coração de todos, acompanhada das preciosas bênçãos do nosso Pai, do nosso Deus, o nosso Criador, e que o Espírito Santo de Deus esteja dirigindo a vida e o viver de cada um dos irmãos. Desejo também que todas as bênçãos dos santos dos céus, dos nossos santos poderosos, as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção e o consolo da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador e a direção sábia do nosso profeta e santo irmão Aldo, pastor de nossas almas, esteja com todos os irmãos. Desejo boas-vindas aos irmãos a esta reunião, que seja muito proveitosa para todos. E agradeço a presença dos irmãos e digo para os irmãos que a sua presença em nossa reunião é de um valor imensurável para o reino dos céus. Irmãos, e eu gosto sempre de dizer aos irmãos que ao cumprimentar a igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus, eu peço que os irmãos recebam esta paz, sendo que Jesus está lhes cumprimentando, porque esta paz é dele, ele trouxe dos céus para nós. Por isso que ele disse que a paz que ele nos dá, ele não nos dá como o mundo a dá. Ele disse: a paz que as dou é a paz do nosso Deus. Então é ele cumprimentando a sua igreja. Assim sendo, meus prezados, eu desejo boas-vindas e que os irmãos aproveitem a cada segundo deste momento tão glorioso que estão na casa do seu Pai, do nosso Deus. É o tabernáculo divino do seu grande amor. É um momento muito sagrado e que deve ser muito valorizado por todos. Assim sendo, eu convido os que estão assentados, pedindo suas gentilezas, para colocar-se em pé, num gesto de amor, com muita reverência. Irmãos, eleve os seus pensamentos até a região celestial, confiando que ao seu lado tem um anjo da glória do Pai para ouvir as suas orações, os seus pedidos e abençoar ricamente ordenado por Deus, o nosso Criador. Vamos orar. Glorioso e onipotente Deus bendito, nosso querido Pai Santo e eterno, nosso Criador, Pai adorado e cheio de amor, em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o príncipe da paz e do amor, o nosso querido irmão, que deu sua vida por nós. Aqui está, ó querido mestre, o seu rebanho, parte do seu rebanho, reunidos em seu nome, na casa do nosso Pai, do nosso Deus. Subemos, ó Jesus amado, que o Senhor muito se alegra ao contemplar o seu rebanho reunido em cada reunião para prestar um louvor de adoração e agradecimento ao Senhor pelo seu chamado, pois o Senhor deu sua vida por nós e hoje se alegra ao contemplar a presença nossa na casa do seu Pai, do nosso Deus, porque o Senhor disse para nós e deixou registrado nas Sagradas Escrituras que o Senhor deu a nós o que recebeu do Pai, conforme as suas palavras, quando disse: Pai, dei a eles aquilo que me deste para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Este poder presente está representado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que o Consolador da sua promessa, Santa Vó Rosa, junto com a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, e o profeta adorado, Santo Irmão Aldo, o pastor desse rebanho, presente estão entre nós para nos dirigir pelos caminhos da vida, e os seus filhos agora, prestando louvor de adoração, com suas mãos levantadas em direção aos céus, fazem suas orações e pedem, ó Pai Santo, ó Jesus amado,
todas as suas bênçãos, as bênçãos e a sabedoria, a inspiração para reger sua vida de acordo com a vontade de Deus. E eu peço ao Pai bendito que todo o seu poder esteja presente em nosso meio, inspirando todo o trabalho a ser realizado, a apresentação dos belos hinos do coral e a mensagem a qual está publicada neste boletim, com as virtudes poderosas do Espírito Santo, que os corações possam voltar aos seus lares, fortalecidos na fé e no amor, alegres e contentes de participar com o reino dos céus na igreja que o Senhor formou, Santa Igreja Apostólica. E por tudo, seja o reino dos céus honrado, louvado, exaltado e glorificado, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Pois integrante do poder Todos os irmãos podem tomar seus lugares e junto prosseguimos prestando o nosso louvor e a nossa adoração ao reino dos céus. Vamos juntos cantar os nossos hinos do nosso cenário e oferecer para o nosso Deus, para Jesus e para todo o reino dos céus. Vamos cantar o de número 102, o hino que traz o título Meu Coração Pertence. Prosseguindo, vamos cantar o de número 139, o hino com o título Jesus te chama. Jesus que está te chamando.
Prosseguindo, vamos cantar o de número 156. Alegres estamos cantando. Alegres estamos cantando, caminhando pra nossa jornada. Temos sempre a esperança de ser pela voz ajudada. Pois quem tem a voz dentro, quem não tem alma não tem nada. Quem tem a voz no seu coração, fique com ela, não volte atrás, não volte atrás, não volte atrás, não. Fique com ela no seu coração. Oh, querida Santa Rosa, nós queremos te agradecer. Oh, querida Santa Rosa, nós queremos te agradecer. Porque sempre nos tem para que possamos vencer. Quem tem a voz no seu coração, fique com ela, não volte atrás, não volte atrás, não volte atrás, não. Fique com ela no seu coração. E para encerrarmos esta parte, vamos cantar o de número 188. O hino com o título Não Vivo de Ilusão. Não vivo de ilusão, pois sei de onde vim. Não vivo de ilusão, pois sei onde estou. Não vivo de ilusão, pois sei aonde
Muito obrigado a toda a igreja pela companhia, acompanhando esses hinos e oferecendo ao reino dos céus. Prosseguindo agora, meus prezados irmãos, vamos ouvir as mensagens a cargo do nosso coral, através dos belos hinos que vamos ouvir, mensagem que fala aos nossos corações, preparando-nos o nosso espírito para que nós prossigamos a nossa caminhada, alegres, felizes, contentes, vencendo todo dia de nosso viver. Vamos ouvir então com o nosso coral o hino que traz o título. Vamos ouvir através de um solo o hino que tem o título Prece e Louvor a Jesus. Vamos ouvir. Jesus, eu entrego em tua mão este meu coração que o Senhor tanto conhece. Eu sei que o Senhor aqui está presente neste altar. Suplico, escute a minha prece. Senhor, humildemente eu te peço que estendas tua santa mão sobre o meu ser. Permitas que o teu manto divino sobre mim seja estendido e me des a tua santa benção. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Jesus, eu creio na tua promessa que um dia enviaria o outro Consolador. Eu creio que na Santa Rosa tua promessa gloriosa nela se consolidou. Senhor, quero falar ao mundo inteiro que o Senhor está presente
nesta igreja apostólica, revelando a tua doutrina, dirigindo nossa vida com os ensinos da Santa Vosa. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante, para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante, para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor. Derramaste o teu sangue por mim, morreste numa cruz e foste humilde mesmo assim. Senhor, é uma honra para mim devotar-te adoração na casa do Senhor. Ouvir os teus ensinos preciosos, sentir a tua bênção e receber a tua santa unção. Senhor, é muito bom estar aqui e saber que o Senhor está olhando para mim. Faz de mim o que quiser, eu estou em tuas mãos, ó amado Redentor. Fortalece minha fé para que eu saiba fazer tua vontade, meu Senhor. Eu um dia lá no céu de esplendor eu possa te louvar eternamente, ó meu Salvador. Muito bem, meus irmãos, está aí a mensagem tão linda e maravilhosa, muito esclarecedora. Realmente, no início eu falei que em cada reunião de nossa igreja
Deus o Pai toma todas as suas providências, envia santos poderosos para participar conosco, e Jesus, nosso Senhor, presente está em nosso meio continuadamente. Como ouvimos esta mensagem, nos fazendo forte, nos abençoando, nos ensinando como precisamos peregrinar pelos caminhos da vida e vencer as lutas, as dificuldades e muitas vezes as tentações que rodeiam a vida dos filhos de Deus. Jesus está presente. O que precisa, como ouvimos a mensagem, é fazermos cada um a nossa parte de obediência, determinadamente com todo o amor sincero e puro, para que Jesus possa trilhar conosco pelos caminhos da vida. O nosso Consolador, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, o Santo Profeta Irmão Aldo, para nos dar vitória nas lutas que enfrentamos. Prosseguindo, vamos ouvir com o nosso coral o hino que traz o título, A Grande Verdade. Vamos ouvir. Precisa
Tudo bem, meus irmãos, ouvindo essas mensagens e lembrando das palavras ditas com o nosso coral, que a humanidade precisa saber da grande verdade do reino dos céus. Realmente, irmãos, esta verdade precisa ser conhecida nos 4 cantos da terra. E para que ela seja conhecida, depende de nós, do nosso amor, da nossa dedicação, dos nossos esforços, em ajudar esta obra divina de salvação de almas. Sempre foi assim, esta igreja, irmãos, alcançou até o momento muitas e muitas almas preciosas para o nosso Deus, mas a esperança dos céus ainda é muito grande e a confiança está em nós. Por isso que nós soubemos que Deus o Pai confia em nós e que a Igreja Apostólica e a salvação de corações de bondade está sobre a nossa responsabilidade. E diz na doutrina, diz nas nossas mensagens, que a Igreja Apostólica está em nossas mãos. Então, meus prezados irmãos, nós que amamos esta igreja e que sabemos que é o reino dos céus entre nós, precisamos cumprir com este dever de sustentar esta obra de Deus para dar a Deus o Pai oportunidade de Ele alcançar os sofredores. Eu irei passar a mensagem que faz referência sobre sustentar esta obra divina de salvação, aonde diz assim: assim nos ensinou o santo irmão Aldo, dizendo: tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprirmos a missão que nos foi confiada por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador. Portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da igreja, contribuindo para o sustento da nossa obra. Observe este ensino de Jesus, nosso Senhor, quando disse: dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra. E não esquecer que a sua igreja depende destas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra na terra. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho Deliberativo precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolvermos esta obra, que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus, o Pai, Jesus, nosso Senhor, confiaram a sua obra na terra para esta Igreja Apostólica. E nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante com muita coragem e fé para realizarmos esta missão na terra. Povo apostólico, a Igreja Apostólica está em nossas mãos e devemos cuidá-la com grande amor e dedicação. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar. Através de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados apostólicos, os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que existem para mantê-la e expandi-la. Por isso, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a realizarmos as obras e investimentos, e pedimos que cada apostólico colabore com uma oferta especial, sem prejudicar as suas ofertas
costumeiras e dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforcem e nos ajudem a vencermos esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita no valor desta igreja e o quanto ela nos tem proporcionado em bênçãos e proteção. E assim retribua ajudando-nos a levar avante esta grande obra de Deus. Rogamos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que retribuam a todos com suas bênçãos preciosas em favor de sua vida, sua família e seu trabalho, lhes concedendo muita paz, saúde e prosperidade. Esta é a mensagem para nós neste dia, que o nosso conselho nos enviou, em nome de Deus o Pai, de Jesus e do Santo Irmão Aldo, relembrando, meus prezados, que o nosso querido primaz sempre confiou em nós. E como ouvimos esta mensagem, que Deus o Pai confia, Jesus confia no seu povo, que somos nós, a cuidar da obra que Ele implantou na terra, obra divina de salvação. Irmãos, e nós sabemos também que aqui está o tesouro dos céus, conforme ouvimos nas nossas mensagens, que é significantemente como aquele homem que achou aquele tesouro num campo e vendeu tudo o que possuía para ser dono daquele tesouro. Assim somos nós, povo apostólico. Nós lembramos, irmãos, aonde nós estávamos lá no passado, quando não conhecíamos esse santo caminho glorioso. Como foi a nossa vida, como foi a transformação do nosso viver no momento em que passamos a tomar conhecimento deste lindo caminho, novo caminho, perfeito caminho para o reino dos céus. Abandonamos tudo que nós tínhamos para ser dono desta maravilha divina que passamos a viver no dia em que passamos a conhecer este caminho glorioso que nos conduz para o céu. E ouvindo as mensagens do nosso Mestre Jesus, e demonstrada nas Sagradas Escrituras que Ele, Jesus, trouxe para nós a oportunidade de salvação. E Ele ganhou do Pai esta grande herança de nos fazer herdeiro da majestade divina do reino dos céus. Por isso que Ele disse ao Pai: Pai, eu dei a eles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele dividiu conosco tudo que era dele na glória do Pai. Por isso, irmãos, Ele confia em nós. E nesta parte, para expandir a obra de Deus e a sua palavra de salvação, Ele confia também no nosso esforço financeiro. Então, meus prezados irmãos, em cada reunião nós temos esta oportunidade. Devemos examinar o nosso espírito e lembrar por onde andamos, por onde passamos e aonde estamos. E se nós preservarmos neste santo caminho, temos a convicção e a certeza para onde vamos. Que não há dinheiro que pague, irmãos. E a paz que temos em nossa alma, a paz que sentimos, é muito grande, é incomparável. É inexplicável, irmãos, porque a paz que sente o fiel, como diz na doutrina, como diz o nosso hino, a paz que sente o fiel é verdadeira porque vem dos céus e é de Deus. Então, só esta paz, irmãos, é um valor inexplicável que não temos dinheiro para pagar. Então, devemos fazer a nossa parte, reconhecendo o chamado de Jesus e de Deus o Pai para pertencer a este reino dos céus já aqui na face da terra. Eu sei que os irmãos têm em seu coração o desejo de fazer muito pela obra de Deus, mas com esta fé chegarão a alcançar os seus objetivos, com as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu irei fazer uma breve oração, consagrando suas contribuições, e que os irmãos, com alegria na alma, possam contribuir com este desejo de ver a sua igreja prosperar. Glorioso Pai, onipotente e bondoso Deus Todo-Poderoso, neste glorioso momento, os seus filhos têm a oportunidade de expressar os seus agradecimentos, estendendo suas mãos generosas para ofertar o que tem de melhor para o sustento da sua obra divina de salvação nesta terra. Em nome do seu Filho Jesus,
da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, seus filhos desejam fazer muito mais pela sua obra, ó Pai, mas hoje vão estender suas mãos oferecendo o que tem de melhor. E eu peço, ó Pai bendito, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que o Senhor possa consagrar as ofertas dos seus filhos e que a mesma sirva para o engrandecimento do seu reino aqui na face da terra, e por tudo seja o reino dos céus honrado, louvado, exaltado e glorificado, hoje e sempre. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o templo para recolher as ofertas dos irmãos. Cada um pode contribuir de seus próprios lugares. Nossas irmãs recolhem as contribuições. Eu passo alguns avisos que está neste boletim para a orientação de toda a Igreja Apostólica. Ensaio e abertura da porta central. O Conselho Deliberativo relembra que os ensaios antes das reuniões devem acabar pelo menos 1 hora antes do início da reunião. A porta central da sede ou de nossas congregações devem abrir 1h30 antes do início da reunião, mesmo que haja ensaio no templo. Meme de internet ou redes sociais. Memes são imagens, vídeos e textos que compartilham ideias, críticas ou fazem piadas. Avisamos que não é permitido criarem memes de seus irmãos utilizando imagens ou vídeos das transmissões de nossas reuniões. Esta atitude é uma falta de respeito e consideração, ferindo inclusive o direito de uso da imagem. Solicitamos aos operadores de transmissão que, ao encerrar a transmissão, deixem em modo privado e façam os devidos cortes de falhas inesperadas ou deslizes e não compartilhem com ninguém estes trechos, somente envie ao Conselho Deliberativo. Avisamos aos que continuarem com esta prática que serão tomadas as medidas legais previstas em lei e suspenderemos a transmissão de sua congregação. Estes são os avisos, orientações para a nossa Igreja Apostólica. Prosseguindo, então, vamos ouvir agora o hino com o nosso coral, o hino que traz o título, O Primeiro Lugar. Vamos ouvir. Nossa vida em primeiro lugar. Antes de tudo devemos
nesta vida nada não lhe faltará. Nessa vida sempre procurará nossa amor em melhor lugar. Saúde e paz sempre terá. E nessa vida que nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a voz ao Espírito Consolador. Sempre, sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a voz ao Espírito Consolador. Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da voz a sua santa proteção. E nesta vida sempre vencerá quem na voz sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar. Essa vida sempre vencerá, em amor sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar, em primeiro Amém. Está aí, irmãos, a mensagem preciosa, o dever sagrado de cada um de nós, servir a Deus em primeiro lugar em nosso viver. Ter isso como uma honra, como um dever muito sagrado, e a cada dia do nosso viver expressar os nossos agradecimentos a Deus o Pai e também se comprometer diante de Deus de viver com Ele a cada passo de nosso viver. Neste momento, meus prezados irmãos, eu tenho mais um hino aqui, nós temos mais um hino do coral. Vamos deixar para o final da reunião e eu vou passar para a parte da mensagem. Irmãos, eu quero pedir a colaboração da igreja, a sua atenção, para ouvirem com silêncio a mensagem aqui publicada neste boletim. As nossas mensagens, irmãos, ela tem a virtude poderosa do Espírito Santo e em cada reunião vem para fortalecer a fé nos corações, preservando o nosso preparo espiritual
para que nós possamos lembrar de tudo que já aprendemos e o que precisamos aprender para continuar a nossa caminhada rumo ao reino dos céus e vencer as lutas que ouvimos nas apresentação dos nossos hinos, as lutas que existem na terra, as dificuldades, os problemas que enfrentamos, porque enquanto vivemos nesta terra, irmãos, aqui na terra é lugar de luta. E nós, povo de Deus, andamos pelo meio da humanidade e precisamos muitas vezes enfrentar lutas na vida, mas saber que não lutamos sozinhos. Temos a proteção de santos e anjos para nos ajudar a vencer. Por isso, irmãos, precisamos meditar no que ouvimos, no que aprendemos, e eu quero agradecer, irmãos, esse silêncio prestado à reunião, agradecer também pela presença dos irmãos à reunião, estendo esse meus agradecimentos aos nossos amigos, internautas que dos seus lares, conectados via internet, acompanham nossas reuniões com o desejo de compreender a realidade de nossa doutrina e conhecendo o nosso exemplo, o exemplo deste povo preparado por Deus. Aos poucos vão entendendo e também sentem o desejo de ser feliz, porque o dever da humanidade, de toda a humanidade, irmãos, é ser feliz. Todos querem ser felizes, todos buscam ser felizes, todos buscam paz, todos querem ter paz na sua alma. Mas, irmãos, toda a paz que nós tivermos, que nós desejamos, depende de cada um de nós, depende da nossa obediência, da nossa consagração, do nosso viver, do nosso exemplo, para que Deus o Pai possa nos abençoar e nos preservar na paz do nosso Senhor Jesus. Então, meus prezados irmãos, eu passo a fazer a leitura desta mensagem publicada neste boletim, que hoje o nosso conselho nos enviou a mensagem com o título O Respeito e a Reverência. Duas virtudes que precisa estar em cada um de nós, irmãos. E nós nos preocupar para preservar em nós estas virtudes, para nós ter o entendimento de sermos os vencedores. Inicia a mensagem dizendo: Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus que fez a Santa Vó Rosa, o Consolador, e dela Santa Vó Rosa para o irmão Aldo, seu sucessor. Dizendo assim, palavra de Jesus, a Santa Vó Rosa. Jesus disse: ensina o meu povo a viver. Palavra de Jesus para a Santa Vó Rosa: ensina o meu povo a viver. Estes santos sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso, nos deram doutrina, disciplina, sábias orientações e conselhos, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar na mensagem sobre o respeito e a reverência. O respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade, pois trata-se de agir com consideração e tratar bem seu semelhante. Respeitar é compreender as diferenças e saber conviver em paz e harmonia com elas. Para que a vida em sociedade siga bem, devemos respeitar leis, instituições e autoridades. Em casa, na igreja, na escola, no trabalho, no trânsito, em outros locais. É fundamental que alguns procedimentos sejam cumpridos em benefício da maioria. Não é uma questão de escolha, mas de disciplina. Esse tipo de respeito está relacionado à obediência às regras de convivência, o que torna a vida mais digna, equilibrada e harmoniosa.
Agir respeitando a tudo e a todos é o resultado da própria lei de Deus, que nosso Senhor Jesus viveu e ensinou enquanto viveu nesta terra. O amor ao próximo como maior mandamento. É ter disposição para dar e receber, é ter a capacidade de reconhecer a importância do outro, aprendendo a respeitar as diferenças consistem de que tudo o que fazemos tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Quem respeita conhece a importância de cada atitude e passa a zelar por seus atos e palavras, procurando fazer de sua vida um exemplo de respeito a Deus e ao seu próximo. Assim, a pessoa sempre age de forma responsável, com cooperação, solidariedade, cultivando valores morais e éticos, baseados no amor e no respeito mútuo. Respeito gera respeito. Portanto, quando agimos desta forma, levamos o nosso próximo a fazer o mesmo, e é assim que construímos o respeito mútuo. Quem não se respeita não inspira o respeito do outro. Respeito é fundamental em todas as nossas relações e em todos os momentos do nosso viver. Na Igreja Apostólica, o respeito é uma atitude essencial, vivida pela Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, os quais deixaram ensinamentos preciosos sobre esta qualidade de ser humano, filho de Deus, apostólico fiel. Eis alguns conselhos e ensinamentos. Devemos amar e respeitar a Deus e aos seus santos acima de todas as coisas, amando, portanto, sua lei, seus mandamentos, sua doutrina e disciplina. Deus é nosso Pai Criador, nos ama e tudo faz para nos salvar. Por isso, merece todo o nosso amor, adoração, louvor, reverência e respeito. Devemos respeitar a igreja, nossos templos são lugares consagrados a Deus, para que seus verdadeiros filhos se reúnam e prestem adoração e louvor e recebam suas bênçãos. A reverência e atenção são atributos de respeito nas nossas reuniões e sacramentos realizados em nossa igreja. Devemos respeitar uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Deus. Este respeito é parte fundamental para que haja relacionamentos de paz, amor, união e fraternidade. O apostólico tem o dever de mostrar respeito por seu semelhante e poder conquistar respeito através de uma vida correta. Respeito é uma consequência do amor. Quem ama dá valor à pessoa amada e quer tratá-la com dignidade e respeito. Assim afirmou o amado apóstolo São Pedro, dizendo assim: devemos amar e respeitar todas as pessoas com honra e dignidade. Respeitar não significa compactuar com o erro ou o pecado alheio. Lembrem-se, acima de tudo, é preciso respeitar e preservar na fé. Devemos respeitar nossos superiores, a começar por nossos pais, filhos, por nossos pais. Filhos, respeitem e obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é mandamento com promessa, para que tudo
te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas também respeitar as autoridades, os professores, seu patrão, entre outros, como afirmou São Timóteo, ao dizer: as autoridades merecem respeito pela grande responsabilidade que têm. Nem todas as autoridades são brilhantes, mas devemos orar por elas e fazer o que podemos para ajudá-las a fazerem um bom trabalho. Devemos respeitar nosso casamento e nossa família. Cada cônjuge deve ter respeito pelo outro, procurando tratá-lo com honra e dignidade. Onde há respeito, há união. Quando há respeito dentro do matrimônio, muitos abusos são evitados e cada um procura o bem do outro por amor. Respeitar nossos filhos é transferir a eles nosso exemplo de vida e uma educação eficiente para fazer deles cidadãos de bem. Estimados irmãos, o respeito, além de uma atitude, deve ser uma qualidade do apostólico fiel e obediente aos preceitos da nossa fé. Na observância, na doutrina e na prática da disciplina que nos foram legadas por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Exemplos maravilhosos de amor e respeito. Porém, temos observado que alguns irmãos e até membros do ministério estão se deixando levar pela influência deste mundo, cada vez mais individualista, egoísta e cruel, tirando o brilho do amor, da união e do respeito mútuo, afrontando seu irmão de fé, o Conselho Deliberativo e até pessoas que não pertencem à nossa igreja, causando escândalos e humilhação, ferindo corações e sentimentos. É preciso voltar ao primeiro amor, tomar uma decisão em sua vida se quiser continuar recebendo as bênçãos preciosas de Deus com o amparo e proteção dos seus santos. É preciso ser sincero e humilde para aceitar e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Só assim respeitarás sua vida de filho de Deus, amando seu próximo como a si mesmo. Reflita sobre estes conselhos. Respeitar seu semelhante é ser sincero para não ferir ou magoar o outro. Também não se deve humilhar ou ofender, pois isso é falta de respeito. O respeito resulta de um controle emocional, pensar antes de agir ou falar. É uma forma respeitosa da relação humana. Dizer a verdade é essencial para respeitar a nós mesmos e aos outros. O fingimento e a manipulação não combinam com o respeito. Respeito é saber assumir um erro nas mais variadas circunstâncias e ter a humildade e a capacidade de pedir perdão, demonstrando o seu sincero arrependimento. Lembrem-se, o nosso espaço termina onde começa o dos outros. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. O respeito e caráter não se fala que tem, se mostra com atitudes. As pessoas que conhece pelo exemplo que você vive. São Pedro, o apóstolo de Jesus, nos deixou um recado.
dizendo assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente de ti, contra o bom proceder de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias que inventaram, falando mal de quem é respeitoso, agradável e cuidadoso. Queridos irmãos, esta mensagem é muito perfeita para nós. Povo apostólico é um ensino de uma doutrina tão perfeita que nos ensina a regra de um bom viver, a disciplina, o respeito, a educação, a moralização dos costumes, e nós precisamos ser isso enquanto na terra vivermos, porque a humanidade terrena quer se espelhar em algo divino, e nós estamos aqui nesta terra, no meio das grandes lutas, mas vivemos num sagrado lugar divino, que é a Igreja Apostólica. E por isso precisamos preservar essas qualidades em nosso viver, que é o respeito. Nós vimos nesta mensagem muitos fatos muito maravilhosos, irmãos, que devemos ser assim. Precisamos lembrar dos ensinos preciosos desta doutrina, que nos mostra como devemos viver. Não devemos seguir o exemplo de quem não tem essas qualidades, estas virtudes no seu espírito. Como diz que o respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. E diz, pois trata-se de agir com consideração e tratar bem seu semelhante. Respeitar é compreender as diferenças e saber conviver em paz e harmonia com elas, as diferenças dos dias que enfrentamos. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos algumas lutas e, se nós não vigiarmos, as lutas nos vencem. Nós precisamos vencer todas elas, ver as diferenças de uma com a outra, e isso nós aprendemos no meio da humanidade e até dentro da igreja e muitas vezes dentro dos nossos lares. Muitas vezes existe família, irmãos, que começam firme na igreja, dali a pouco um começa a enfraquecer na fé, começa a se distanciar, às vezes cria uma situação. Nós temos que saber lutar com esta diferença, compreender como agir com as pessoas humanas, porque todos têm sentimento na alma, e nós devemos saber preservar o sentimento do nosso semelhante, do nosso próximo. É isso que nós aprendemos nesta igreja, e temos o exemplo do nosso santo irmão Aldo. Quanta luta enfrentou, mas nunca revidou, sempre lutou com sabedoria e muita perfeição. Isso é exemplo para nós seguirmos enquanto na terra vivermos. E observamos também nesta mensagem sobre pedir em favor dos nossos administradores, governantes, porque, irmãos, cada pessoa que recebe um trabalho a cumprir, é colocado num trabalho para cumprir, ele é digno de merecer respeito, e nós, como povo de Deus, devemos proceder assim, respeitar e até pedir a Deus por aquela pessoa que administra um trabalho. Não é diferente com o nosso conselho, a nossa direção. Hoje, sem a Santa Avó Rosa, sem o Santo Irmão Aldo, pessoalmente, junto com eles prosseguem administrando os trabalhos da igreja. E nós precisamos pedir a Deus, pedir a Santa Avó Rosa, pedir a Jesus por eles, que eles tenham sabedoria, que eles tenham todas o preparo, a virtude para administrar os trabalhos de nossa igreja. E assim é lá no colégio, os nossos professores que cuidam dos nossos filhos, dão aula para os nossos filhos, eles precisam também ter a sabedoria, e nós precisamos pedir por eles para que cumpram aquele trabalho com sabedoria. E assim procede
Cada lar, cada família, cada esposo, cada esposa no seio da família precisa ter essas virtudes da sabedoria e do respeito para bem cuidar dos seus filhos. E assim, irmãos, nós ouvimos aqui nesta mensagem que os filhos também precisam respeitar os seus pais. Mas, para os filhos respeitar os pais, eles precisam ter exemplo dos pais. Exemplo do pai e exemplo da mãe. Olhar para o pai, olhar para a mãe e não ter o que reclamar. De desobediência, de uma vida descontrolada, de palavras que não têm valor. Aí o filho ou a filha fica observando, nossa, meu pai e a minha mãe, tudo o que acontece, eles não são maldosos. Eles não são ofensivos, eles não são maroto, eles não dizem palavra de baixo calão a ninguém, eles se expressam com sabedoria, com calma, muitas vezes não respondem para preservar o respeito, o bom moral. A mesma coisa é o esposo e a esposa, irmãos. Nós aprendemos isso há muitos anos, que muitas vezes o esposo está um pouco atribulado com o trabalho, com as lutas da vida, e num determinado momento, por uma coisa ou por outra, responde sua esposa com uma voz um tanto alterada. O momento é da esposa ter a sabedoria, a consideração, e depois mostrar a falha que o seu esposo fez, e assim o vice-versa. O casal, que são a criação de filhos para o reino dos céus, é um preparo espiritual. Então, meus prezados irmãos, nós aprendemos nesta igreja com toda a perfeição, viver essas virtudes poderosas. Nós vimos, irmãos, que de uns dias para cá, quantas mensagens nós ouvimos do púlpito desta santa igreja sobre a salvação, sobre o momento oportuno, a hora da decisão. E agora vem este boletim falando no perdão e a reverência que devemos ter. Então são meios pelo qual Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, quer nos preparar, nos preservar o nosso preparo conforme nós ficamos preparados com a partida do santo irmão Aldo. E nós observamos, irmãos, que no dia a dia de nossa vida, nós vamos acompanhando as lutas que vêm surgindo. E vimos também que o nosso povo, irmãos, preparados, de quando em quando, Deus o Pai chama chama nós, chama os seus filhos, vem comigo, já está preparado? Vem comigo, porque o preparo espiritual nesta igreja é aprendido com perfeição. Então começa pela obediência à doutrina, pela obediência às normas da disciplina, e o respeito que deve haver um com o outro. Muitas vezes, irmãos, até para nós dar uma palavra de explicação para uma pessoa, ou até corrigir lá no nosso lar, um filho, uma filha, nós devemos corrigir com sabedoria, não com palavras grosseiras e nem com semblante de maldade, de ódio, de raiva, de revolta. É muito perigoso, irmãos. Isso não é do Filho de Deus, porque a raiva, o ódio, a revolta não está com o filho que aprende a ser filho de Deus. Não. Responde, corrige o seu filho com palavras mansas, calma e moderada, irmãos, moderada, sem fazer gritaria, nem terremoto. Isso é muito cuidadoso para todos nós. Por isso os filhos ficam observando, nossa, eu preciso seguir esse exemplo. Muitas vezes erram, o pai ou a mãe podia corrigir diferente, o pai e a mãe com sabedoria, com calma, com amor, vai conversa com o filho, com a filha, mostra os perigos da vida, vai aconselhando, aos pouquinhos eles vão entendendo, e quando o pai e a mãe vê, estão todos juntos consigo, como uma família organizada para o reino dos céus. Então, meus prezados, nós estamos nesta terra para ser exemplo. E nós precisamos entender que esse exemplo, nós temos que corrigir nós, cada um de nós. Quando cada um de nós, irmãos, corrigir nós e ver em nós aonde está alguma fraqueza, a igreja chegará à perfeição que Deus o Pai tanto espera. Muitas vezes, irmãos, tem alguém que fala assim, fulano de tal fez isso, fez mais aquilo e é errado. Irmãos, deixa as pessoas, cada um cuide de si.
Vamos, de mãos dadas com o Santo Irmão Aldo, vencer as lutas que enfrentamos, ser feliz em nosso viver. Irmãos, vamos ouvir mais um hino com o nosso coral, porque o tempo se esgota rapidamente. Vamos ouvir o hino que traz o título, O Bom Servo. Ele é o Santo Irmão Aldo, nosso primaz tão adorado. Este lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Ele está a te chamar, Ele tem amor por nós, vem ouvir e aceitar, vamos ouvir a sua voz. Agradecemos ao primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus, para a salvação nos dar. Muito bem, meus irmãos, meus agradecimentos pela atenção da igreja, muito obrigado pelos hinos do coral, agradeço os obreiros, diaconisa, enfim, os membros pela sua presença, convido que venham amanhã novamente estar conosco, aqui à casa do seu Pai, Criador do nosso Deus, e Ele espera os seus filhos para abençoar a cada dia de suas reuniões. Essas reuniões, irmãos, é de Deus, o nosso Pai, é de Jesus, é do reino dos céus. Precisam todos os irmãos entender assim e deixar tudo para trás e vir para a igreja. Eu aguardo os irmãos no dia de amanhã. E assim convido os que estão assentados, pedindo sua gentileza a colocar-se em pé.
Em sentido de oração, vamos orar. Ó glorioso Pai, querido e bondoso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, neste glorioso momento, ó Pai bendito, o Senhor os contempla os seus filhos prostrados diante do altar de sua santa igreja. Com suas mãos levantadas, cabeças curvadas, seus olhos fechados, é um sinal de reverência e cada um silenciosamente faz suas orações. Pai bendito, eu intercedo diante do Senhor, diante de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Santo Profeta Irmão Aldo, o pastor desse rebanho apostólico, pedindo todas as bênçãos dos céus para a vida de todos os seus filhos, desses que estão aqui, daqueles que por motivo justo não puderam aqui chegar, mas estão em seus lares, conectados via internet, os nossos internautas orando, pedindo as bênçãos da Senhora Santa Avó Rosa, pedindo todas as bênçãos dos céus. Eu intercedo diante de todos os mesmos, que essas bênçãos alcancem a cada um dos seus filhos e faça com que sejam felizes e bem-aventurados. Tenha essas bênçãos para o seu viver, a bênção da Senhora Santa Avó Rosa para o seu viver e para a sua saúde. Alguns de repente estão passando por motivo de muita luta, problemas, situações, outros por doenças muito graves, e clamo pelo seu nome glorioso, Santa Avó Rosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que as suas orações sejam ouvidas e atendidas. E lembro desses pedidos contido na caixinha de oração, a demonstrativa da fé de cada coração ao vir até este sagrado lugar para trazer os seus nomes, e agora estão lembrando os pedidos que fizeram e o que precisam para o seu lar, para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus entes queridos. Eu não sei o que eles pedem, mas a Senhora sabe, Santa Avó Rosa, e nesse momento o anjo da guarda os acompanhe pelos caminhos que vão andar até os seus lares, e que essas bênçãos alcancem todos aqueles que precisam do seu amparo e da sua proteção. Prezados irmãos, neste momento recebam a preciosa bênção do Pai, nosso Deus, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, a bênção e o amparo do Santo Irmão Aldo. Tenham saúde, tenham gozo, tenham paz e vida para sempre. Amém. Vão com Deus e a Santa Avó Rosa e até amanhã.